A Revolução Industrial, ela tem basicamente duas visões que se criaram em cima dela. Uma delas é a visão da própria Revolução Industrial sobre ela, que é, né, esta visão aqui, ó, visão tecnoprogressista. E outra é uma visão crítica, ela é crítica a esta visão aqui, a primeira, e ela é histórica. Por que ela é histórica? Porque ela foi desenvolvida por historiadores, analisando aquilo que era a Revolução Industrial e com uma coisa que é fundamental para se estudar a história: distanciamento no tempo. Né? Normalmente se estuda melhor a história quando se tem um distanciamento no tempo. Tá? Isso é uma regrinha básica aí da história, fica mais fácil para você compreender as coisas quando você está mais distante do tempo. Então, quem vivenciou a época da Revolução Industrial, a grande maioria, talvez todo mundo, deve ter um cara no século XIX, que é o Paul Lafleur, que é o único que não reproduz esta visão. Mas a gente vai falar dele depois, tá? Ele deve deixar quase todo mundo louco no século XIX, inclusive o genro dele, o Karl Marx, filósofo, pensador socialista, né? Que o genro dele deve deixar ele louco, tá? Mas depois a gente vai falar sobre isso. No século XIX, todo mundo acredita nisso, inclusive o Marx. Ó, se você pensar, pô, o Marx, filósofo socialista, que criticava pra caramba a Revolução Industrial, criticava o capitalismo, ele acredita também nesta visão. Tá? Todo mundo, quase todo mundo no século XIX acredita nesta visão. Qual é esta visão? É uma visão que vê a história como uma evolução. Certo? Então, esta visão tecnoprogressista, ela dá grande importância às questões tecnológicas. Então, aparecem nesta visão as ideias como o avanço das máquinas, primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, tá? E esta visão, ela, por exemplo, que faz com que muitas pessoas até hoje digam o seguinte: o que é a revolução industrial? É o avanço das máquinas. É a definição mais esdrúxula e horrorosa que tem sobre a revolução industrial. Simplista, muito ruim. Né? Se a pessoa pensa que a revolução industrial é simplesmente o avanço das máquinas, olha, põe a cabeça debaixo da terra, tá? Porque a coisa está bem ruimzinha aí. Acho que meu papagaio aqui fala coisa mais né, correta historicamente, certo? Outra coisa, a Revolução Industrial, essa visão, ela vê o avanço tecnológico como inevitável, ou seja, não, só tem esse caminho. Isso não existe em história, gente. Toda a história sempre tem vários caminhos, tá? Assim como vê a história como tendo um único caminho. Falando de novo aqui, né? Então, ó, industrialização, capitalismo, modernidade, ciência moderna, avanço tecnológico, consumismo. Isso daqui, esta visão, ela acabou se tornando ao longo do tempo, tá aqui, ó, no cantinho aqui, ó, um discurso ideológico, tá? Um discurso ideológico, que acabou legitimando a própria Revolução Industrial. Então, por exemplo, a maior parte das pessoas que não conhecem a história da Revolução Industrial, tá vendo aqui o carinha chorando aqui, ó, depois o carinha feliz, a evolução, né? As pessoas acham que a Revolução Industrial foi assim, foi somente evolução. Então, elas não conseguem perceber, por exemplo, que a Revolução Industrial também tem muita dificuldade no seu começo. Também tem muita coisa que ocorre na Revolução Industrial que é chute, que são industriais tentando fazer mudanças e não conseguindo, muitas vezes. Tem muita fábrica que fale na Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela vai começar a se consolidar historicamente a partir de 1850. Aí ela começa uma fase de maior progresso técnico-científico e as coisas que vão sendo feitas na Revolução Industrial vão dando mais certo. Mas antes de 1850 tem muito chute, muita coisa que dá errada, muita fábrica que fale, tá? Muitos processos econômicos que vão pro buraco, tem muita coisa que dá errado, porque isso é parte da história. Né? Em nenhum momento da história você fala, só teve acerto, só teve evolução. Isso não existe. Vamos lembrar uma coisa que eu falei lá no primeiro ano para vocês. Existe na história uma evolução na técnica e na tecnologia. E é óbvio que na Revolução Industrial você tem um avanço técnico e tecnológico. Isso é indiscutível. Mas você tem que mediar esse avanço e entender ele dentro de uma visão histórica.
Porque a Revolução Industrial, assim como todo o resto da história, ela não pode ser vista apenas como um avanço técnico. A história não é feita, olha, vamos contar a história. Então a gente vai desde a pré-história até os dias de hoje falando de avanço tecnológico. Não é assim que se conta história. A história é feita de relações humanas. Então a gente estuda dentro da visão crítica histórica a história dentro das relações sociais e culturais no processo revolucionário. E vai aparecer como parte desse processo a tecnologia. Ela é parte do processo dos conflitos, das lutas sociais, das brigas, das invenções que ocorreram. A visão crítica histórica, o que ela faz? Essa acetona gigante vermelha aqui, que o professor gastou 15 quilos de tinta, tá? Ela vai desconstruir a visão histórico-progressista, que é a visão que a grande maioria das pessoas conhece e reproduz. Só que não é a visão historicamente mais correta. O principal ponto que eu coloquei para vocês foi a questão das visões que se existiam, né, ou que se existem da Revolução Industrial. Essas visões, uma delas é muito forte, que é a chamada visão tecnoprogressista, que traz a ideia de, né, que a Revolução Industrial vai ser sempre melhorias, e como eu falei para vocês, como todo processo histórico, a Revolução Industrial também é cheia de avanços e recuos, todo processo histórico é assim, tá? Essa primeira visão, ela dá uma grande importância para as questões tecnológicas. Então, falei para vocês, ó, a coisa mais comum de se aparecer são pessoas que dizem o seguinte: a Revolução Industrial é a chegada das máquinas. Se conversar, no geral, as pessoas vão falar isso. A frase tem 500 mil erros, né? Uma frase curta, mas com erros absurdos. Primeiro que a Revolução Industrial não é só máquina, isso é uma visão tecnoprogressista. Você tem uma história de relações sociais muito forte no meio da revolução, até porque é uma revolução, então ela tem um monte de mudanças que ocorrem, não é só uma mudança tecno-progressista. Claro que existe uma mudança técnica, existe uma mudança tecnológica. Ela é importante, mas ela não é a única coisa ou aquilo que puxa todas as outras coisas para frente, num sentido progressista. A coisa não ocorre dessa maneira. Pensar dessa maneira é pensar de maneira mitológica. Você está pensando num mito e não na história em si. Tá? Quando você fala, né, ou quando se fala a chegada das máquinas, o professor de história sempre questiona: a chegada da onde? Elas vieram da onde? Marte? Um monte de ETs desceu, jogou as máquinas ali na Inglaterra, um pouquinho na França, na Bélgica, na onde seria depois a Alemanha, e foram embora. E pronto, ali, olha, vocês aqui vão. Óbvio, não é isso. Revolução Industrial não é a chegada das máquinas. Essa frase é completamente sem sentido e ela carrega um monte de ideias mitológicas, né? Com essa importância gigantesca em cima da questão tecnológica, como se fosse algo externo à vida humana, quer dizer, chegada, veio de fora, né? Certo? E essa visão progressista, tecnológica. Essa visão tecnoprogressista, ela também trabalha com aquela visão que vocês viram no ensino fundamental, primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, e aí vem gente e fala, a terceira revolução industrial. Isso é um detalhe fundamental para se entender o ser humano, tá? O ser humano, ele cria coisas, mas ele tem uma péssima previsão de impactos. Então, existem sociólogos, historiadores que dizem o seguinte: grande parte do que o ser humano criou, e a Revolução Industrial é um período de grande criatividade tecnológica, social, urbanística, e etc., política e tudo mais, grande parte do que o ser humano criou, ele não tem capacidade de pensar, peraí, quais são as consequências disso que eu estou fazendo? Então, eu vou pontuar aqui no papel as consequências. Ele não consegue. Ele não tem essa capacidade. Vou dar um exemplo muito claro. Ninguém imaginou, no século XIX,
que a poluição era ruim. Aliás, até os anos 70 do século XX, portanto, 200 anos de Revolução Industrial e para depois da Revolução Industrial, né? Ou seja, de 1770 até 1970, o céu poluído são sentados, né? Se não tiver sentado, vai assustar agora. Céu poluído é sinônimo de progresso. É bom. Olha o progresso. E você vai falar, você tá louco, professor? Não. Pega lá, propaganda nos jornais brasileiros dos 400 anos da cidade de São Paulo. É 1954. Você fica impressionado. Eles têm um monte de desenhos que mostram São Paulo como a cidade do progresso, a cidade industrializada, a cidade disso, a cidade daquilo. Todos os desenhos do céu de São Paulo está poluído. Isso é visto como uma coisa positiva. A poluição é visto como, olha, o progresso, estamos progredindo, e aquela poluição gigante no céu, aquele céu preto, que para nós hoje, você olha e fala, meu Deus, né? Que horror. Mas é isso. Então, essa visão de que você está progredindo sempre do pior para o melhor, ela não consegue enxergar os reveses. Um outro exemplo, você teve, a partir da Revolução Industrial, você teve uma aceleração num processo de urbanização da vida humana. Então, vamos lembrar, o ser humano viveu em urbes, cidades, na antiguidade, Grécia e Roma, correto? E no período do feudalismo se reverteu essa tendência, as pessoas vivendo muito mais em campo, área rural, fim do feudalismo, avanço do capitalismo, uma reurbanização, mesmo assim, muito menor do que na época da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, você tem o cercamento de terras, e o cercamento de terras vai jogar boa parte da população camponesa, não todas também, vão lembrar, em história as coisas não acontecem todas ao mesmo tempo, joga boa parte das populações camponesas para cidades. A ida para as cidades, a urbanização dessas cidades, então, para que vocês entendam, porque quando a gente fala revolução industrial, a gente não pode pensar só dentro de uma fábrica, só dentro de um ambiente de trabalho. Você industrializou várias coisas. Então, por exemplo, como é que se faz uma cidade? Isso também foi industrializado. Então, o processo de industrialização, a ideia de industrialização, produzir mais em menor tempo, com menor gasto de recursos materiais, carvão, ferro, etc., e humanos, trabalho, com o objetivo de aumentar a produtividade, gerar maiores lucros aos burgueses, aqueles que são os donos das manufaturas depois das fábricas, isso daqui também é aplicado a outros fatores. Então, vamos lembrar, quando nós falamos de revolução industrial, nós falamos de um processo que traz mudanças em fatores econômicos, políticos, urbanos, comportamentais, institucionais, que é uma revolução. Quando se cria esse fator de urbanização muito forte, nunca se imagina que você vai ter um reflexo gigante nas cidades, além da poluição, além do trânsito, tá? Nossa, trânsito ninguém nunca imaginou. Trânsito vão perceber também muito tempo depois que virou o caos. Por isso que é tão difícil muitas vezes resolver. Por isso que todas as medidas para vamos resolver o trânsito, você impede o cara sair de casa com o seu carro. Fala, meu, peraí, né? É um negócio meio absurdo, rodízio. Tá, funciona, diminui o trânsito? Sim, não funciona, não é não é o negócio que vai resolver. Mas percebe, você está restringindo uma liberdade porque você não tem solução rápida. Você aglomerou tanta gente no mesmo lugar que você não consegue resolver esse problema. E por que você aglomerou tanta gente no mesmo lugar? Porque ninguém previu que ia acontecer essa coisa do trânsito. Como ninguém previu, aí vai chegar no ponto que eu quero. À medida que as cidades foram crescendo, aquilo que era uma parte da natureza que existia perto dessas cidades foi sendo destruída. Correto?
E destruindo essa natureza, os seres humanos, urbanizando cada vez mais, na medida que eles iam acelerando esse processo de industrialização na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e no Japão, esses seres humanos, eles vão matando as cobras. Então você tem um processo aí de, claro, vão matar vários animais, mas as cobras é um viés aqui que nos interessa. A cobra, ela é um predador dos ratos. O que aconteceu? Na medida que o ser humano foi matando as cobras e não matou os ratos na mesma proporção, que os ratos fugiam e se escondiam, os ratos, eles vão sobreviver nas cidades, nos esgotos, e as cobras não. E aí o que ocorre? Os ratos, além deles não terem mais seus predadores, portanto, quem estudou cadeia alimentar em biologia vai pensar, pô, então o número de ratos vai crescer para caramba. As cidades ainda alimentam os ratos, porque o rato, ele se alimenta de fezes, por isso é um animal que transmite doença, e vive no esgoto, evidentemente, e a cidade é um lugar que tem uma grande produção de fezes, porque você tem uma aglomeração de pessoas cada vez maior. Olha que coisa maluca, né? É um negócio que só foi se perceber no final do século XX. Então, tem que tomar muito cuidado com essa visão de evolucionismo aqui, de que, olha, tá, tudo melhorou. Você teve mudanças, você teve melhoria, sim, óbvio. Você tem uma questão tecnológica que te ajuda, por exemplo, neste momento, a me comunicar com pessoas que estão longe ou mais ou menos longe de mim. Isso é uma melhoria, sim. Mas você não teve só evolução, só melhoria. Você teve, como todo o processo histórico, avanços e recuos. Correto? Por isso que você tem uma outra visão da história, que é uma visão crítica a essa primeira, e histórica. Ela vê a história como avanço e recuos, como rupturas, continuidades, certo? Ressaltando o quê? Aquilo que a história sempre ressalta, as relações sociais e culturais no processo revolucionário. Dentro desse processo revolucionário, essas relações sociais e culturais, a própria tecnologia é parte desse processo. Vai ter um monte de conflitos, um monte de lutas que correm, que a gente vai falar depois, tá? Mas a tecnologia está aqui dentro. Então, óbvio, você não vai estudar a visão crítica histórica, ela não vai estudar a Revolução Industrial descartando a tecnologia. Não, muito pelo contrário. Ela vai entender a tecnologia dentro de um processo muito mais amplo do que a visão tecnológica. Aliás, tem gente que fala até hoje uma coisa que é para dar risada, que é assim, todas as revoluções foram tecnológicas. É para dar risada. Né? Primeiro, revolução, ela é usada primeiramente como um sentido político, por causa da Revolução Francesa, que é, obviamente, a maior revolução de todas. Tá? E, segundo, que nem toda revolução é tecnológica, óbvio. Mesmo que você for analisar todas as revoluções, e a palavra revolução é muito. Quando você fala revolução, você entende muito mais uma questão política, por causa da Revolução Francesa, da Revolução Russa, das revoluções inglesas, certo? Do que um sentido tecnológico. Agora, é óbvio, você tem que perceber que na nossa sociedade o termo revolução ele foi meio que banalizado. Se você voltar no tempo, há 50, 60, 70 anos atrás, quando se falava em revolução, as pessoas pensavam sempre no sentido político de revolução. Mas no final dos anos 90, por causa das globalizações da economia, por causa do sentido consumista que se deu para muita coisa na nossa sociedade, começou a se usar a palavra revolução de uma maneira banal. Então você tem lá propaganda de cozinha que se fala uma revolução na sua cozinha. Evidentemente, uma grande mudança na sua cozinha não é uma revolução. Correto?
tá? Mas a propaganda usa, porque o termo revolução ele dá sempre um sentido positivo, né? Ah, olha, por causa dessa visão tecnicista, né? Até porque você tem que pensar que o termo progresso, desenvolvimento, ele não é sempre positivo. Uma doença progride, uma doença se desenvolve. Isso não é positivo. Mas a nossa sociedade criou uma visão tão forte desta visão evolucionista aqui, que ela sempre vê progresso e desenvolvimento como algo positivo. Isso acabou meio que espirrando aqui, atingindo o termo revolução. Ah, e a revolução é sempre algo positivo. Por isso, quando a gente estuda a Revolução Francesa, por exemplo, as pessoas se assustam, né? Caramba, quanta violência, né? Que coisa, né? Quanta gente guilhotinada, quanta gente atacada, quanta guerra. Porque revolução não é necessariamente um negócio que você só vai tratar num sentido positivo. Você vai tratar num sentido de mudança, muita mudança. Porque toda revolução traz muita mudança.